A história da humanidade começa muito antes dos livros, das cidades, das guerras ou dos impérios. Começa com o som de uma pedra sendo lascada, com as mãos nuas moldando ferramentas rudimentares e com pequenos grupos de humanos caçando e se protegendo do mundo selvagem. Neste vídeo, vamos viajar milhares de anos no tempo, retornando ao início de tudo, quando o ser humano ainda era apenas mais uma espécie tentando sobreviver. Vamos descobrir como, ao longo de milênios, passamos de caçadores-coletores para agricultores, fundadores de civilizações e mestres do planeta. A pré-história humana está dividida em 3 grandes períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Começamos com o Paleolítico, o mais longo de todos, que se estendeu por quase 2,5 milhões de anos. É nessa fase que surgem os primeiros representantes do gênero Homo. Os primeiros hominídeos, como o Homo habilis e o Homo erectus, foram fundamentais para a nossa trajetória. Eles começaram a utilizar pedras lascadas para cortar carne, caçar pequenos animais e construir abrigos. As ferramentas eram simples, mas representaram um divisor de águas para a sobrevivência. O domínio do fogo foi outro marco crucial. Não se sabe exatamente quando o fogo foi domesticado, mas há evidências de seu uso há mais de 1 milhão de anos. O fogo não só aquecia, mas espantava predadores, iluminava a escuridão e mais tarde permitiu cozinhar alimentos. Cozinhar aumentava a absorção de nutrientes, o que por sua vez impulsionou o desenvolvimento do cérebro humano. Durante o Paleolítico, os grupos humanos eram nômades, viviam em constante deslocamento, seguindo os ritmos da natureza, as manadas de animais e as estações. Eles habitavam cavernas e abrigos naturais, se organizavam em pequenos clãs e desenvolveram um senso de comunidade. É nesse período que surgem as primeiras expressões simbólicas da humanidade: as pinturas rupestres. As paredes das cavernas de Lascaux, na França, e de Altamira, na Espanha, revelam imagens de animais e símbolos que mostram que nossos ancestrais já possuíam uma visão espiritual e estética do mundo. Com o tempo, o Homo sapiens, a nossa espécie, se expandiu por todos os continentes. A chamada Grande Migração levou nossos ancestrais da África para a Ásia, Europa, Oceania e finalmente para as Américas. Esse processo levou milhares de anos, enfrentando climas extremos, predadores e paisagens desconhecidas. Cada grupo humano adaptou-se às condições locais, desenvolvendo técnicas específicas de caça, vestimenta e abrigo. Mas algo extraordinário começou a mudar por volta de 12 mil anos atrás. Esse período marca o início da chamada Revolução Neolítica. Com o fim da última era glacial, o clima da Terra tornou-se mais estável, as chuvas se tornaram mais previsíveis e o solo mais fértil. Nesse novo cenário, alguns grupos humanos começaram a perceber que não precisavam mais seguir a comida. Eles podiam cultivá-la. O cultivo de plantas e a domesticação de animais transformaram radicalmente a vida humana. Começamos com grãos como trigo e cevada, e com animais como cabras, ovelhas e cães. As primeiras aldeias começaram a surgir, como em Jericó e Satalhöyük. Agora, as pessoas podiam armazenar alimento, criar excedentes e garantir a sobrevivência mesmo durante as épocas de escassez. Isso mudou tudo. A agricultura permitiu a sedentarização, e a sedentarização deu origem à propriedade, à divisão de trabalho, à hierarquia e eventualmente ao surgimento das primeiras cidades e civilizações. Mas essa transição não foi simples nem rápida. Durante séculos, o estilo de vida agrícola coexistiu com o modo de vida caçador-coletor. A agricultura exigia mais trabalho, dependia do clima e trazia novos desafios, como doenças e desigualdade social. No entanto, sua capacidade de sustentar populações maiores tornou-a dominante. Os primeiros campos arados deram origem às primeiras vilas. As vilas deram origem às cidades. E com elas surgiram a escrita, a contabilidade, os exércitos e os impérios. Durante a Idade dos Metais, que se seguiu ao Neolítico, o domínio sobre os recursos naturais se intensificou, primeiramente com o cobre, depois o bronze e por fim o ferro. Com metais mais resistentes, surgiram novas ferramentas, armas e estruturas.
A capacidade de controlar o ambiente, cortar árvores, arar a terra e construir edifícios aumentou exponencialmente. A vida nas primeiras civilizações, como as da Mesopotâmia, Egito, Vale do Indo e China, foi resultado direto dessa lenta, mas poderosa transformação iniciada lá atrás, com uma simples pedra lascada. É curioso pensar que por mais de 95% da história humana, vivemos como nômades dependendo da caça e da coleta. As cidades, os reinos, as religiões organizadas, as leis escritas e os exércitos são extremamente recentes na escala do tempo. Por milhares e milhares de anos, éramos apenas sobreviventes da natureza, vivendo em pequenos grupos, observando as estrelas e aprendendo com o mundo ao nosso redor. E foi esse longo período que moldou quem somos. O cérebro humano, nossas emoções, medos e instintos foram todos forjados naquele tempo distante. Quando olhamos para as ferramentas deixadas nas cavernas, as gravuras nas paredes ou os restos de uma antiga fogueira, não estamos apenas vendo o passado, estamos vendo a origem de tudo. A história dos primeiros humanos é a nossa história. De um ser frágil, sem presas ou garras, conseguimos entender o fogo, domesticar o tempo, cultivar a terra e construir o mundo moderno. Tudo isso começou com a primeira lasca de pedra, com a primeira faísca de fogo, com o primeiro grão plantado na terra. E essa jornada, que começou com tão pouco, nos levou a conquistar o planeta.